As forças de segurança da Autoridade Palestina estão realizando uma operação para assassinar e prender combatentes da resistência no campo de refugiados de Jenin, usando veículos blindados, invadindo casas, prendendo combatentes e atirando em pessoas mortas nas ruas. Essa campanha foi lançada em meio a temores de que Israel em breve anexará a Cisjordânia. Enquanto Israel continua a aprovar mais confiscos de terras da Cisjordânia, a expansão de assentamentos ilegais incentiva o terrorismo dos colonos israelenses e abre caminho para anexar formalmente o território, e com isso, a Autoridade Palestina lança uma repressão armada contra os combatentes palestinos que lutam contra a ocupação. É justamente isso que o Estado de Israel fala para justificar as operações que faz contra a resistência nacional palestina. Outras replicações de métodos israelenses pela Autoridade Palestina também são a tomada de um hospital em Jenin pelas chamadas Forças de Segurança da Autoridade Palestina. Esses policiais invadiram um hospital, usaram parte do hospital como uma base para atacar os resistentes palestinos e chegaram a prender palestinos dentro do hospital. Entre eles, um adolescente que estava hospitalizado numa maca e foi levado preso pela autoridade palestina. Mas cabe a gente ver aqui também o que está por trás desses ataques da autoridade palestina. O que levou a autoridade palestina a se tornar essa entidade que está cometendo uma traição tão grave contra o povo palestino. Um rápido histórico. Desde 2005, sob a gestão de Mahmoud Abbas, as forças da segurança da autoridade palestina têm agido aí em coordenação máxima com o exército de ocupação de Israel. Essas informações que a gente traz e a gente vai seguir tratando aqui no programa são do portal Palestine Chronicle, um destacado e renomado portal internacional que trata exclusivamente sobre a causa palestina. Nessa colaboração que existe desde 2005, há registros de execuções e torturas contra críticos e opositores da autoridade palestina lá na Cisjordânia e também contra combatentes da resistência. Um caso muito famoso foi um caso que aconteceu em 2021, quando a autoridade palestina fez uma operação brutal na Cisjordânia e prendeu o ativista, o opositor da autoridade palestina, Nizar Banat. Ele foi encontrado por policiais, foi espancado pelos policiais, depois foi preso, levado a uma das prisões da autoridade palestina e lá foi torturado até a morte. Justamente em 2021, já aí 16 anos depois em que a autoridade palestina consolidou essa colaboração com Israel, a autoridade palestina aceitou um plano apresentado pelo imperialismo norte-americano para colaborar com Israel. Esse plano se chama Plano Fenzil. Ele foi elaborado pelo coordenador de segurança do imperialismo norte-americano, Michael Fenzil, e por isso o nome do plano, e também pelo atual secretário de Estado dos Estados Unidos, o Antony Blinken. No que consiste esse plano? O plano consiste em atingir os grupos de resistência que surgiram na Cisjordânia ali justamente em torno de 2021. Esses grupos são, por exemplo, as brigadas de Jenin, as brigadas de Nablus, as brigadas de Tulkarem. Esses grupos eles nascem primeiro em Jenin e aí depois eles vão se generalizando pela Cisjordânia, passando por Tulkarem e passando por Nablus. E aí os Estados Unidos, preocupado com essa situação, elabora esse plano e a autoridade palestina aceita. Até hoje em dia, a autoridade palestina nega a participação nesse plano, mas são vários os especialistas ali na questão palestina que apontam que, apesar de publicamente a autoridade palestina negar a participação no plano, ela aplica justamente os métodos que estão ali delineados pelo documento. E aí isso ocorre desde 2021 e a partir de 2023, depois da Operação Dilúvio de Al-Aqsa e do início ali do genocídio escancarado do povo palestino pelo Estado sionista de Israel, em vez da autoridade palestina se posicionar mais à esquerda, se posicionar em defesa do povo palestino, a autoridade palestina passou a colaborar ainda mais com o Estado sionista. Prendeu dezenas de combatentes, matou inúmeros de combatentes, matou manifestantes civis que estavam na Cisjordânia protestando contra a situação, tanto na faixa de Gaza quanto no seu próprio território, ali na Cisjordânia. E a autoridade palestina também foi acusada de torturar os seus opositores.
Ela também passou a mobilizar esquadrões antibombas em vários campos de refugiados ao norte da Cisjordânia, vejam só, para desativar os explosivos improvisados que eram colocados pelos combatentes palestinos para impedir a entrada das tropas e veículos israelenses nos campos de refugiados. Ou seja, esses combatentes posicionavam esses explosivos para impedir que os israelenses entrassem nos campos de refugiados e massacrassem o povo palestino. E a autoridade palestina criou um esquadrão antibombas para impedir essas bombas de funcionarem. Aqui, as forças da autoridade palestina removem os explosivos e aí, depois dessa remoção, os israelenses entram nessas áreas justamente pelas rotas liberadas pela AP para massacrar o povo palestino. E aí, nesse momento, agora especificamente, em dezembro de 2024, o que está acontecendo com a autoridade palestina? A gente tem que olhar para os Estados Unidos, para o imperialismo norte-americano, para entender um pouco dessa dinâmica. Quando o presidente ultra-reacionário Donald Trump foi reeleito, no caso o ex-presidente, que agora foi reeleito para os Estados Unidos, criou-se ali um rebuliço em torno da opinião da autoridade palestina. O presidente Donald Trump chegou a considerar ali que a autoridade palestina era já inútil, não estava cumprindo a sua função de amarrar, conter a luta do povo palestino, e ele chegou a cogitar, isso ele já tinha cogitado anteriormente também, dissolver a autoridade palestina. Então, o que a autoridade palestina está mostrando agora? Está mostrando que não se tornou inútil em conter a resistência nacional palestina e se mostrando para o Trump da seguinte forma: olha, eu ainda posso agir, eu ainda posso cumprir o seu serviço sujo aqui na Cisjordânia. A segunda intenção da autoridade palestina nesse momento é fortalecer a sua posição ali em qualquer possível acordo de normalização que possa ocorrer nesse atual momento ali no Oriente Médio. Mas, apesar de tudo isso, é evidente, a gente precisa colocar, a hegemonia da luta de libertação nacional na Palestina continua nas mãos daquelas forças que estão mais à esquerda no atual conflito. Isso aqui eu quero dizer que estão colocadas ao lado da luta armada por libertação. São essas as forças que têm agora mais apoio do povo palestino, de acordo com várias pesquisas, e que estão, de fato, hegemonizando e liderando a luta por libertação nacional. Ainda no campo desses conflitos, um comandante resistente rechaçou a autoridade palestina. Ele disse que não há força que possa eliminar a resistência na Cisjordânia. O porta-voz do Batalhão de Jenin, parte das Brigadas Al-Quds, organização militar do Movimento Jihad Islâmica Palestina, acusou as forças de segurança da Autoridade Palestina, a AP, de tentar eliminar a resistência em Jenin e seu campo no norte da Cisjordânia. Em uma entrevista à Al Jazeera, o comandante enfatizou que o foco do grupo continua sendo apenas a resistência à ocupação e rejeitou qualquer tentativa de desarmá-los, chamando tais esforços de fúteis. Abre aspas, ninguém pode desarmar a resistência em Jenin, exceto o Senhor dos Mundos, fecha aspas, disse ele. O porta-voz reiterou o apoio à aplicação das leis, mas questionou onde está a lei durante as incursões do exército sionista de ocupação nas cidades e vilarejos da Cisjordânia.